Aleluias. Quantos estão na fé, digam amém. Queridos, podem sentar para não cansar, por gentileza. A minha pregação no dia de hoje vai ser, eu creio, uma pregação impactante para a glória de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Joel. Está no Antigo Testamento, livro de Joel. Eu creio que Deus falará ao nosso coração. Há alguém aqui entre nós que não é batizado ainda? Quem não é batizado, levante as mãos. A Beatriz, a Sheila, alguém mais? Aqui, meu querido amigo, a palavra do Senhor, ela diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, o batismo, ele é a confissão pública que eu creio em Jesus. Ah, pastor, mas por que não batiza quando criança? Porque criança não tem consciência do pecado. A criança, ela não tem consciência de que é uma pecadora. Então o batismo é para a remissão dos pecados, uma confissão de fé pública. Quem entendeu, diga graças a Deus. Se há alguém que deseja se batizar, você pode me procurar no final do culto, amém? Abra sua Bíblia, Joel capítulo 2 e versículo de número 12. Joel, livro de Joel, profeta Joel, capítulo de número 2 e versículo de número 12 da palavra do Senhor. Vamos à leitura da palavra de Deus. Joel capítulo 2 e versículo 12, diz assim, ó: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e se arrepende do mal. Levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, o tema da minha pregação hoje, com base no livro de Joel, é: devemos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Joel, ele foi um profeta do Antigo Testamento, um profeta que veio antes de Jesus. Joel é considerado um dos profetas menores. Por que Joel é considerado um dos profetas menores? Porque o seu livro só tem 3 capítulos. Diferente do profeta Isaías, que tem quase 60 capítulos, o livro de Joel, ele tem apenas 3 capítulos. Não sabemos ao certo qual foi a data em que Joel profetizou. O que sabemos é que Joel profetizou em Jerusalém, no reino do norte, no reino do sul, aliás. O livro de Joel começa com um anúncio do juízo de Deus contra as nações, naquele momento contra a nação de Judá. Joel, ele estava diante de um povo que estava também em um período de muita prosperidade. Era um povo que estava prosperando muito. Era um povo que tudo que plantava, colhia. Era um povo que tinha fartura nos campos, tinha fartura na mesa. Era um povo que era muito bem sucedido. Mas aquele povo agora tinha desviado o seu coração do Senhor. Aquele povo tinha agora afastado o seu coração do Senhor. E a Bíblia diz que Deus levanta esse profeta Joel para anunciar um juízo contra aquela terra, para anunciar um juízo contra aquelas pessoas. Todas as vezes que o homem
ele se afasta de Deus através do seu coração, infelizmente o juízo de Deus se manifesta. O profeta Joel, ele profetiza dizendo que o juízo viria em forma de uma destruição. Imagina só, há mais de 2.800 anos atrás, uma nação que vivia totalmente da agricultura, uma nação que vivia totalmente do campo, uma nação agrícola, uma nação que dependia da plantação para sobreviver, dependia da plantação para se alimentar, dependia da plantação para tirar o seu sustento. Essa nação agora tinha muito, tudo que plantava dava certo. Agora o profeta Joel, ele anuncia um juízo. E aonde é que o juízo de Deus ele vai tocar? O juízo de Deus vai tocar aonde estava o coração do povo. O coração do povo não estava em Deus, o coração do povo estava nas bênçãos de Deus. O coração do povo não estava no Criador, o coração do povo estava na fartura que o Criador proporcionava. E agora o profeta Joel se levanta e ele profetiza: Deus enviará sobre a plantação de vocês o gafanhoto, Deus enviará sobre a plantação de vocês o devorador. O que vocês plantarem, o gafanhoto vai destruir tudo. Queridos irmãos, volta e meia nós enxergamos ou olhamos na televisão aquelas reportagens, dos agricultores dando entrevista. Olha, o meu campo foi devorado por uma praga, o meu campo foi destruído, a minha lavoura, ela foi destruída, morreu tudo, morreu a plantação disso, morreu a plantação daquilo e assim por diante. Agora, inclusive, eu vi uma reportagem lá dos Estados Unidos. Tem um estado lá nos Estados Unidos chamado Flórida, se eu não me engano, e a Flórida era um dos maiores produtores de laranja de todo os Estados Unidos, e uma praga há muitos anos atrás afetou a plantação de laranja da Flórida, e hoje eles não conseguem mais produzir como produziam. Então, quando uma praga ela atinge uma plantação, os danos são irreparáveis. As pragas destroem tudo. E o que Deus falou agora por meio do profeta Joel? Que todas aquelas plantações, imagina só, aquelas plantações de maçã, de laranja, de banana, aquelas plantações de milho, aquelas plantações de trigo, agora aqueles gafanhotos, os animais no sentido literal, gafanhotos mesmo, aqueles gafanhotos, eles vão passar pelas lavouras e eles vão destruir tudo que tem pela frente. Este foi o juízo de Deus, e o Senhor, ele ainda declara mais abertamente: o que o gafanhoto não devorar, o que o gafanhoto não destruir, outra praga virá e destruirá. Então o livro do profeta Joel é um livro em que o profeta anuncia o juízo de Deus contra uma nação que estava vivendo na prática do pecado, uma nação que tinha se entregado ao pecado. E conforme disse Paulo em Romanos, o salário do pecado é a morte. Só que agora, no capítulo 2 do livro de Joel, o profeta Joel, ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama o povo a não apenas rasgar as vestes, mas a rasgar o coração. Queridos irmãos, o que o profeta Joel estava querendo dizer era o seguinte: o povo de Judá vivia uma religião de aparências. Eles iam ao templo, eles faziam as suas contribuições, eles guardavam o sábado, só que era apenas uma religião exterior. O que Deus quer de nós é a religião do coração, é o que Deus quer de nós.
Então, no capítulo de número 2 e no versículo de número 12, agora o profeta Joel, ele vai chamar o povo a mudar de rota. Ele vai chamar o povo a mudar de direção. Ele diz assim, ó, veja só, versículo 12: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos de todo o vosso coração. Deus, ele chama o ser humano, ele chama as pessoas a conversão. O que é conversão? É mudar de rota, é saber que o caminho que eu estou trilhando é um caminho de morte, é mudar a rota, é mudar o destino. Ao invés de ir na contramão da direção das coisas de Deus, é ir na direção de Deus. Ao invés de se afastar de Deus, é correr para Deus, é mudar a rota, é se arrepender dos seus pecados. É o que o profeta Joel está dizendo: convertei-vos de todo o vosso coração. O cristianismo é a religião não das aparências. O cristianismo é a religião da conversão do coração. O cristianismo, ele não tem nenhuma terra para você fazer uma peregrinação. Você sabia que o muçulmano que tem condições, ele deve pelo menos uma vez na vida ir até a Arábia Saudita, até a cidade de Meca, até aonde o profeta Maomé estabeleceu lá a sua religião. Só que diferente do islamismo, o cristianismo não tem nenhum lugar para visitar. O cristianismo não exige que as mulheres coloquem um véu na cabeça. O cristianismo não exige uma série de coisas que são parte da religião exterior. O que o cristianismo exige é a religião do coração, é a mudança que começa de dentro para fora, é a transformação não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E agora o profeta Joel, ele usado pelo Espírito Santo, ele diz: convertei-vos de todo o vosso coração. Aí ele continua dizendo, isso com jejum. O profeta está chamando o povo a jejuar. O que é o jejum, pastor? É a abstinência de algo bom por algo que é melhor. É a abstinência da comida da terra para se alimentar da comida do céu. E a abstinência do sentir na terra para experimentar o gozo do céu. Nós que somos cristãos, nós devemos exercer a prática do jejum. É dizer para Deus: Senhor, eu estou deixando algo que é bom por algo que é melhor. Vivemos em uma época em que as pessoas, elas são rasas espiritualmente. Vivemos em uma época em que as pessoas, elas não estão mais como eram antes. Eu me lembro, eu falei isso aqui quarta-feira. Antigamente, os crentes de antigamente, eles levavam tão a sério as coisas de Deus, que todo ser humano era uma oportunidade de levar o evangelho, de anunciar a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, e eu convivia com aqueles irmãos que eram crentes mais antigos do que eu, e eu oferecia para eles, às vezes na hora do café, às vezes na hora do almoço, você oferecia o almoço para ele, o café para ele, ele simplesmente te respondia: eu estou na bênção. O que é isso, eu estou na bênção? É sinal que ele estava em jejum. Às vezes estava o dia todo em jejum, se humilhando, rasgando a sua alma, deixando algo que é bom por algo que é melhor. Hoje, queridos irmãos, Deus, ele quer te tirar da religiosidade. O que é a religiosidade? Eu sei que eu sou obrigado a ir todo domingo de manhã na igreja. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer te tirar da religiosidade. Eu sei que eu tenho que ir lá na igreja todo domingo de manhã, senão o pastor vai ficar bravo comigo. Não é isso. A palavra de Deus está te chamando a uma mudança de coração. Deus quer mudar o teu coração. Deus quer transformar o teu coração. Deus quer te transformar de dentro para fora. E aquilo que você vai oferecer a Deus não será algo pesado, será algo prazeroso. Eu vou no domingo porque eu quero ir no domingo. Eu vou na igreja porque eu tenho prazer de ir na igreja. Eu busco a Deus porque eu tenho prazer de buscar a Deus. Eu oro porque eu gosto de orar. Eu jejuo porque a minha
alma está com sede de jejuar. Hoje o Senhor está te chamando para uma relação pessoal. Hoje Deus está te chamando a rasgar a sua alma. Aí o profeta Joel, ele continua e ele diz assim, com jejuns e com choro e com pranto. Queridos irmãos, há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não rasga a sua alma na presença de Deus? Já está tudo no automático. Já está tudo no automático. Sabe o que é automático? Tu programa uma peça e no automático vai fazer. Já está no modo chat GPT. Já está no modo automático. Eu não uso mais o chat GPT, porque está muito fácil. Se eu colocar lá no chat GPT, prepara uma pregação completa do livro de Joel, ele vai preparar uma pregação completa. Se eu colocar lá, chat GPT, faz uma oração, porque eu quero receber alívio para minha alma, ele vai fazer uma oração e vai perguntar ainda para você, quer que eu mande em áudio ou escrito? É inteligência artificial, automático. Deus não quer que o cristão, ele seja como o chat GPT, automático. Deus, ele quer que rasguemos não as nossas vestes diante dele, mas ele quer que rasguemos, obreiro Juarez, o nosso coração. Você precisa rasgar o seu coração diante de Deus. Joel, ele diz, se apresente a Deus com choro, com prantos. Eu me lembro dos cristãos de antigamente, que quando chegavam na igreja, dobravam o joelho, às vezes meia hora antes do culto, uma hora antes do culto. Aqueles irmãos que você olhava para o joelho da perna dele, era tudo manchado, tudo marcado. E aqueles irmãos estavam ali antes do culto, e eles oravam, e eles choravam, e eles se derramavam na presença do Senhor. Hoje é tudo automático. Hoje é tudo muito frio. Hoje é tudo muito gelado. Hoje as pessoas não sentem a presença de Deus, e a culpa não é do pastor, é porque já está no automático. Hoje Deus, ele quer nos tirar do automático. Deus não quer você de forma mecânica. Deus não quer que você rasgue as suas vestes. Deus quer que você rasgue o seu coração na presença dele. Por que que o profeta Joel, ele diz assim, não rasgai as vossas vestes, mas os vossos corações? Porque no início, quando as pessoas rasgavam as vestes, obreiro Roberto, era sinal de quebrantamento. Só que isso foi se tornando automático. Foi se tornando automático e automático e automático. E as pessoas, obreiro Edelane, por qualquer coisa, rasgavam as vestes. Aí o profeta diz assim, para com isso. Deus não quer nada automático. Se Deus quisesse algo automático, ele não tinha criado o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, e tendo criado o ser humano como um ser pensante. Se Deus quisesse algo automático, Deus teria criado robôs. Deus criou seres humanos que têm a oportunidade de livre, espontânea vontade se derramarem em sua presença, rasgarem o seu coração na presença do Senhor. Vamos ser verdadeiro. Há quanto tempo você não chora com o joelho dobrado na presença do Senhor? Há quanto tempo você não rasga a sua alma diante do Senhor? Antigamente as igrejas eram cheias e os pastores nem falar direito sabiam, mas as pessoas não estavam na igreja por causa do pastor, a pessoa estava na igreja por causa de Deus. E quando entravam na igreja, rasgavam as suas vestes. Hoje o pastor em cima do altar, ele tem que, olha irmão, pintar o 7 para ver se convence alguns. Queridos irmãos, estamos vivendo em uma época em que o amor por Deus das pessoas está se esfriando. A palavra do Senhor, ela diz assim, nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. A casa de Deus, queridos irmãos, às vezes ela é negligenciada. O profeta Joel estava diante de pessoas
pessoas que Deus amava, mas que não estavam no centro da sua vontade. Hoje Deus, Ele quer te chamar para o centro da vontade dEle. Deus, Ele quer te chamar, queridos irmãos, para um relacionamento pessoal. Quem é casado aqui, levante as mãos. Que coisa maravilhosa é ser casado, sim ou não? Eu sou casado. Querido irmão, o casamento, sabe o que o casamento exige? O casamento, ele não pode ser frio. Casados, concordem, levantem as mãos. Casamento não pode ser frio. Casamento tem que ser quente, sim ou não? O homem tem que olhar para a mulher e a mulher tem que entender o homem, é ou não é? Sim ou não? A mulher tem que olhar para o homem e o homem olhar para a mulher, e ambos têm que se entenderem. Casamento é vida. Casamento não pode ser uma geladeira, não. Chega um em casa, cada um vai para um canto, não. Casamento tem que ter vida. Deus, Ele tem um relacionamento conosco, e esse relacionamento não pode ser gelado. Esse relacionamento tem que ser quente. Esse relacionamento tem que ter vida. O nosso relacionamento com Deus tem que ter vida. E era exatamente para isso que Deus estava, pela vida do profeta Joel, chamando o povo de Judá. Deus estava chamando o povo para um relacionamento vivo. Queridos irmãos, é isso que Deus quer do cristão: comunhão, relacionamento. É isso que Deus quer. Às vezes tem cristãos que estão tão conectados com Deus, que está lá na frente de uma pia, lavando a louça, e está sentindo a presença de Deus, está derramando as lágrimas. Às vezes está lá limpando uma casa, ou às vezes está lá fazendo um trabalho. Quantos pedreiros que eu já vi, cristãos, sentando massa na parede e com lágrimas nos olhos, cantando os louvores da harpa, sentindo a presença de Deus em um calor de 40 graus. O que é isso? É relacionamento, é comunhão, é intimidade. Hoje Deus, Ele te chama para um relacionamento íntimo. Deus quer comunhão com você. Sabe por que muitas coisas talvez apertaram, muitas portas se fecharam? É Deus te chamando de novo para o lugar secreto da oração. Sabe por que talvez muita coisa começou a dar errado? Sabe por que esse vazio na sua alma, essa angústia de alma, nada te satisfaz? É Deus te chamando para um relacionamento íntimo. Deus conhece o seu coração. Deus te conhece na intimidade. Deus te conhece e Deus te vê quando ninguém vê. Aqui fora você é forte, aqui fora você sorri, mas e quando você está lá dentro do seu carro, dirigindo o seu carro, e quando você está lá deitado na sua cama, sozinho, pensando, e os pensamentos eles vagueiam, pois então, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Ninguém te vê, mas o Senhor te vê, e Deus sabe do íntimo da sua alma. Deus sabe do íntimo do seu coração. Queridos irmãos, devemos rasgar o nosso coração diante de Deus. É tempo de nos voltarmos para o Senhor. É tempo de nos humilharmos diante de Deus. O povo de Judá seria julgado com grande juízo. Queridos irmãos, o nosso Brasil, as nações se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra as coisas de Deus. O que é cultuado hoje? Promiscuidade. O que é cultuado hoje? Coisas indecentes. Tinha um rapaz lá no norte, se eu não me engano, lá para aqueles lados. Ele expunha crianças, adolescentes, meninas na internet, e tinha quase 20 milhões de seguidores. E ele promovia a sexualidade, a pedofilia e tudo que é ruim. Graças a Deus que a conta dele caiu. Mas veja só, 20 milhões de pessoas que aplaudiam o que ele fazia. As nações estão sob o juízo de Deus. O profeta Joel, ele profetiza para aquela época, mas ele também profetiza para a nossa época.
E ele diz assim, ó: o juízo de Deus é chegado. Queridos irmãos, precisamos entender que Deus, ele é um Deus justo, e que Deus, ele julgará as nações. Estava trazendo um alerta. O profeta olhou para aquele povo e disse assim, ó: o pecado que vocês estão cometendo vai trazer juízo sobre a vida de vocês. O pecado que vocês estão cometendo vai trazer destruição sobre a vida de vocês. Vivemos em uma cultura em que o pecado, ele é glorificado, mas o pecado, ele é ofensivo a Deus. O pecado é a quebra da lei de Deus. E hoje, queridos irmãos, Deus está nos chamando para nos convertermos de todo o nosso coração. Deus quer conversão, Deus quer transformação. O que é conversão, pastor? É você saber que o caminho que você está trilhando é um caminho que desagrada a Deus. E quando você entende o que é conversão, você muda a rota. E ao invés de ir na direção contrária da vontade de Deus, agora você anda em direção à vontade de Deus. Queridos irmãos, nada é mais prazeroso do que ter comunhão com o Senhor. O problema é que nós acabamos invertendo as coisas. Nós pensamos que um carro bom vai trazer felicidade para a nossa alma. Pensamos que dinheiro na conta vai trazer felicidade para a nossa alma. Pensamos às vezes que uma roupa bonita vai trazer felicidade para a nossa alma. Pensamos que uma foto bonita no Instagram vai trazer felicidade para a nossa alma. Mas a grande verdade absoluta é que somente Jesus Cristo pode satisfazer a nossa alma. E como é que teremos a nossa alma saciada? Quando nos convertermos ao Senhor. O profeta Joel, que homem de Deus, ele diz, e se você puder acompanhar por gentileza, ele diz assim, ó, veja só: porque Deus é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em bondade, e se arrepende do mal. O que Joel está dizendo é o seguinte: Deus é misericordioso. Queridos irmãos, não podemos esquecer de um atributo de Deus chamado misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é o motivo de não sermos consumidos. Por mais que você esteja entregue a uma vida de pecado, a uma vida de iniquidade, por mais que você nunca tenha tido um contato com Deus, se hoje, de coração, você se voltar para Deus, a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Deus é tardio em irar-se. Deus, ele é compassivo. E Deus, por meio do profeta Joel, ele diz assim, ó: se vocês se arrependerem dos maus caminhos que hoje vocês estão vivendo, se vocês mudarem a rota, o Senhor promete que terá misericórdia. Para você entender, e eu encerro aqui, Deus está apertando você, até você se arrepender, até você entender: eu estou errado, eu preciso de Deus, sem Deus eu não sou nada. Deus fechou porta fechada. Você bate, irmão, só porta fechada, Deus que fechou, tudo fechado. Deus está aqui, ó, te apertando. Quando você entender que você precisa de Deus, quando você entender que você não é nada sem Deus, aquilo que está fechado, está escrito na palavra do Senhor, começa a se abrir. Porque a correção de Deus é por amor. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. As dificuldades na vida do cristão são as correções de Deus para nos fazer mudar de rota. Primeiro o profeta Joel anunciou o juízo, depois ele anunciou a misericórdia. Veja que Deus, ele bate, mas ele também cura. Veja que Deus, ele fere, mas ele também sara. Veja que Deus, ele corrige, mas ele também abraça.
Veja que Deus anunciou pela boca do profeta: o devorador, o migrador, o cortador, o gafanhoto vai destruir toda a plantação. Mas se vocês se arrependerem, eu devolverei tudo que o gafanhoto levou embora. Tudo que o gafanhoto levou, eu posso devolver para você. O que eu entendo com isso é que a beleza da vida está em servir ao Senhor. Servir ao Senhor, queridos irmãos, te proporciona alegria, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Você consegue servir ao Senhor sem dinheiro na conta. Você consegue servir ao Senhor sem ter serviço lá na sua empresa. Quantas vezes eu entrei nessa igreja, dobrei o meu joelho no canto desse altar. Pergunte quantas pessoas tinha aqui dentro. Zero. Ninguém. Quarta-feira eu abri a igreja, arrumava as cadeiras. Um dia o meu irmão veio aqui, conversou com a minha mãe, e eles estavam tudo com pena, e eu feliz da vida. Eu estava aqui arrumando as cadeiras, deu 8 horas, não entrou uma alma penada pelaquela porta. Eu dobrei o meu joelho aqui nesse cantinho, eu levantei as minhas mãos aos céus e eu disse: Deus, a minha alegria não está em ter uma igreja cheia, ter muito ou ter pouco, mas a alegria da minha alma é que eu tenho comunhão com o Senhor, é que eu posso servir ao Senhor, é que eu posso adorar ao Senhor. Fiquei 1 hora aqui de joelho dobrado, agradeci a Deus e fui para casa feliz da vida. O cristão, ele não precisa de muito para ser feliz. Ele precisa fazer o que o profeta Joel falou: se converter de todo o coração. Ele precisa não rasgar as suas vestes, mas rasgar o seu coração diante de Deus. Saia daqui hoje com isso na sua mente: tudo que você precisa é de Deus, todo o mais é uma consequência. Tem gente que diz assim: eu vou casar e vou ser feliz. Casa e não é feliz. Se eu comprar um carro novo, eu vou ser feliz. Compra e não é feliz. Se eu comprar uma casa, eu vou ser feliz. Compra e não é feliz. Agora, você vê pessoas que às vezes não tem casa, não tem carro, não tem dinheiro, mas ele tem Jesus, e ele é a pessoa mais feliz do mundo, porque ele entendeu que o principal é a comunhão de dentro para fora. Fique de pé, por gentileza. Diga graças a Deus. Quem entendeu essa palavra, diga amém. O homem precisa se voltar para... Está apertado, foi Deus que apertou. A porta está fechada, foi Deus que fechou, permissão de Deus. E o que Deus fala para você na manhã de hoje: se volte para mim. O que Deus fala para você hoje: venha, mude a rota. Mude a rota. Pastor, tem um vazio na minha alma do tamanho do mundo. Pois então, a presença de Deus pode preencher esse vazio da tua alma. Pastor, tem uma angústia do tamanho do mundo dentro da minha alma. Pois então, o Senhor Jesus, ele pode preencher a angústia e o vazio da sua alma.